Prezados professores e prezadas professoras, este vídeo foi produzido com a intenção de possibilitar momentos para o estudo dos materiais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, destinado aos professores e professoras da educação infantil. Para tanto, está organizado a partir de uma leitura crítica do caderno 3, o qual divide-se em 3 unidades. A opção pelo olhar crítico do material foi identificada como pertinente, visto que esse trabalha com fundamentações que não se relacionam às elegidas por nossa rede de ensino. Por isso, selecionamos pontos que consideramos convergentes à perspectiva adotada pela Secretaria Municipal de Educação de Limeira, Psicologia Histórico-Cultural, considerando a situação oportuna para alinharmos nossas concepções enquanto rede e para ampliarmos a possibilidade de olharmos as diferentes vertentes, sabendo identificar em qual delas a nossa rede tem norteado os trabalhos pedagógicos. Na sequência, apresentamos considerações sobre o caderno 3. Bom estudo! Para o estudo do caderno 3, selecionamos trechos que consideramos indispensáveis à compreensão da linguagem oral e da linguagem escrita e que possibilitem reflexões sobre apropriações desses conteúdos por meio de um exemplo propositivo. Para iniciarmos o diálogo, o primeiro tópico deste slide destaca que a educação infantil é a etapa da educação básica, cuja estrutura possibilita que o brincar seja tomado como eixo do trabalho com a linguagem escrita. Antes de irmos para o próximo tópico desse slide, é importante rememorarmos que, em nossa perspectiva na escola, o brincar não é livre, e retomarmos a ideia da tríade para o desenvolvimento do trabalho pedagógico na educação infantil: conteúdo, forma e destinatário, que no presente estudo são conteúdos, linguagem oral e linguagem escrita; forma, as brincadeiras; destinatário, crianças e estudantes. Em relação ao conteúdo deste estudo, o segundo tópico nos traz uma informação relevante. Os dados do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional mostram que ter tido contato com materiais escritos na infância é uma das variáveis mais importantes para alcançar os níveis mais altos de alfabetismo na idade adulta. Com isso, verificamos a necessidade de inserção e mediação do professor em relação a diferentes materiais escritos desde a educação infantil e chamamos a atenção para o terceiro tópico, que nos faz pensar sobre quem são nossos estudantes da educação infantil, sendo nossas escolas públicas, e como temos trabalhado com eles a leitura e a escrita. Nas escolas destinadas às classes médias e às elites, há um trabalho sistemático com o escrito, com as crianças desde muito cedo. Em muitas instituições de educação infantil, frequentadas por meninos e meninas das camadas populares e ou de meios rurais, isso não ocorre. Se não ocorre, e os dados têm mostrado a defasagem, é um fato que nos compete transformar. Portanto, deve ocorrer um trabalho sistemático com a oralidade, a leitura e a escrita. Então, para darmos continuidade ao estudo, consideramos importante trazermos esse slide para lembrarmos a concepção de alfabetização
em que nossa rede de ensino municipal tem norteado os trabalhos educativos. A concepção de alfabetização, assumida pela Secretaria Municipal de Educação de Limeira, está baseada na linguística, ou seja, compreende que a língua é o objeto de ensino no processo de alfabetização. O próximo tópico, a língua. A Secretaria Municipal de Educação escolheu a língua para fundamentar as abordagens teórico-metodológicas adotadas pela rede. A justificativa reside no fato de que o objeto de estudo da linguística trata a língua como produto social da Faculdade da Linguagem. Portanto, a língua compõe-se de um conjunto de convenções constituídas e adotadas por um grupo social de suas funções. No último tópico, a alfabetização. A alfabetização é um processo que envolve linguagem oral e escrita e, portanto, precisa se colocar como um problema linguístico, na sua essência primordial. Somente através de reflexões linguísticas bem conduzidas é que se pode ter uma verdadeira dimensão do processo de alfabetização. Feita a leitura desse slide, é importante lembrarmos que em nosso currículo, a temática aqui estudada encontra-se no eixo linguagem verbal, que divide-se em 4 subeixos: oralidade, leitura, análise linguística e produção. Todos apoiando-se tanto no polo da alfabetização quanto no polo do letramento, tratando-os como indissociáveis, mas considerando suas especificidades, ou seja, há momentos com um trabalho específico dos aspectos tecnológicos da língua e há momentos específicos para o trabalho com as funções sociais. Assim, não podemos entendê-los como uma constituição de sobreposição, um mais importante que o outro, já que ambos são igualmente importantes para a aprendizagem da leitura e da escrita. Deste slide em diante, passaremos a focar nossos estudos nas especificidades da linguagem oral e escrita. Inicialmente, lembramos que, na nossa perspectiva, o grande salto qualitativo, fundante para a humanização do psiquismo, se dá através do desenvolvimento da linguagem oral e da aquisição da linguagem escrita, fruto do ensino e da apropriação dos indivíduos de um rico universo simbólico. Assim, iniciamos a exposição dos tópicos seguintes sobre o assunto pela linguagem oral. Linguagem oral. O uso da argumentação oral na interação entre adultos e crianças, desde a mais tenra idade, é um fator decisivo para o desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita, e mesmo para o sucesso escolar. Argumentar, mesmo em interlocuções orais, demanda o uso do pensamento abstrato, de modo semelhante ao que ocorre em situações mediadas pelo escrito. Quando conversamos, ouvimos alguém e lemos, também produzimos textos, interior e exteriormente, para dar conta de entender o que os outros estão enunciando. A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. O último tópico deste slide destaca o aproveitamento de situações em que se lêem revistas, jornais, livros e outros materiais como experiências sociais legítimas, como importante parte do currículo. Nessas situações, se exploram sentidos dos textos e tipos de texto. Essas situações geram a produção de variados gêneros discursivos,
perguntas-respostas, relatos, solicitações, histórias, advertências, entre muitos outros. Com a leitura dos tópicos desse slide, fica claro quanto o trabalho com a linguagem oral incide no trabalho com a linguagem escrita. Nesse sentido, é importante lembrarmos que a roda da conversa não deve ser um momento do falar por falar, mas planejada pela professora para que se torne importante a apropriação dos gêneros discursivos e, assim, possa contribuir com o processo de apropriação da linguagem escrita. Agora, trazemos um pouco das especificidades da linguagem escrita. Vygotsky destaca a importância do trabalho com a escrita ser realizado de modo que se torne necessário às crianças, já que apresenta significado importante para elas. Por meio da necessidade, as crianças passam a ter o desejo de aprender essa nova forma de linguagem. O próximo tópico nos chama a atenção para o caráter duplamente simbólico do código da escrita. A decifração desse código, que demanda o reconhecimento dos valores convencionais atribuídos aos seus elementos, não se realiza sem a interferência direta e intencional do professor, no sentido de explicitar os critérios dessa convenção. Assim, é importante darmos oportunidade às crianças de perceberem lógicas da escrita, tais como sua estrutura peculiar, não se fala como se escreve, sua estabilidade, as palavras não mudam quando a professora lê uma história, e os múltiplos papéis que desempenha nas sociedades contemporâneas, utilitário e estético. Com o exposto, cabe a reflexão. A criança, quando entra na escola, já sabe a língua, mas continua em franco processo de aprendizagem da linguagem oral.